Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão? Acharam que eu sumi, né? Sumi, mas tô aqui. Vestida de mensagem da semana, para trazer a mensagem da semana. Então, como é que vocês passaram o primeiro dia da semana? Sim, hoje, domingo, é o primeiro dia da semana. Eu fico me perguntando qual é a pegadinha desse tal Gregoriano ou Gregório, ou talvez tenha sido algum outro poder terreno que criou essa pegadinha, né? Tipo um balde de água fria, porque o primeiro dia da semana é o domingo. O primeiro dia útil é a segunda, aquele dia que a maioria das pessoas reclamam que ele existe. Tem uma pegadinha aí. E coloquem na cabecinha de vocês. Se nós retirássemos a segunda-feira e pulássemos de domingo para terça, a terça seria um dia odiado. O problema não é a segunda-feira. O problema é o primeiro dia útil da semana, né? Que bom seria que todo dia fosse domingo. A vida deveria chamar domingo, vocês não acham? Aquele dia que nós fazemos muita comida boa, nos reunimos com a família, com amigos, ficamos de boísmo, não fazemos nada, ficamos jogados na cama, no sofá, fazemos maratona de séries, de filmes, de bem com a vida, consigo mesmo, de pijama, né? Eu creio que esse dia há de chegar, onde todo dia seja domingo. Não no nome, no modo de nós vivermos, sabe? E como foi o seu primeiro dia da semana, Shimada? De pijama. Cozinhando para quem? Para senhor e senhora Shimada Piagno. Meu filho e minha nora, que casaram no final de semana passado, vieram almoçar com a mamãe. Sim, mamãe, porque as noras, quando casam com os filhos, elas passam a ser filhas, né? E ela é uma filha fofa. A Ju também é. A Ju, ela é fofa, ela é linda, ela tem um jeito de princesa. A Rebeca não, a Rebeca ela já parece mais com a sogra dela, assim, hiperativa, acelerada. Não, nem tanto. Ultimamente eu ando bem zen. Tanto é que Shimada não subiu vídeo essa semana, né? Por que Shimada? Não quer saber mais de vídeo? Não, é que vocês não querem saber, né? Eu fico esperando vocês assistirem os vídeos que eu subo. Acho que eu tô subindo muito vídeo de uma vez só, né? Assim, muito seguido.
fica esperando. Enquanto isso, eu fico na minha introspecção, porque Shimada está muito dedicada, apaixonadamente dedicada a escrever o livro dela. Sim. Sobre que é o livro, Shimada? Não posso falar. Mas enfim. Pelo menos no domingo eu subi para gravar a mensagem da semana. E qual é a mensagem da Shimada? Qual é a mensagem da Shimada? Qual é a mensagem da semana, Shimada? Gotinhas de luz. E qual a gotinha de luz tem para nós? Essa gotinha, ela tem relação com os vídeos anteriores, principalmente explorando o nono passo da jornada de autoconhecimento, que é o auto-perdão. A libertação do passado. Não podemos dar chance ao passado de se perpetuar, senão não teremos futuro. Como é que alguém lê isso e não entende, né? Não podemos dar chance ao passado de se perpetuar, senão não teremos futuro. Como que o passado ele é perpetuado? Quando nós ficamos presos a ele, de alguma forma, seja sempre olhando para ele, julgando que ele era melhor do que o presente, seja através dos nossos dilemas internos, que nos ligam como se fosse uma corrente, uma amarra, né? Nos fazendo sempre nos voltar a ele. Não importa. Qualquer forma de aprisionamento ao passado perpetua o passado. Mantém o passado o nosso presente. Nos mantém lá atrás. Como poderemos ter um futuro se não estivermos no aqui e agora? Que é outro vídeo que também, coincidências não existem, Isso porque eu abri aleatoriamente. Como teremos futuro se não estivermos no aqui e agora? Porque é no aqui que nós construímos o amanhã. O amanhã é resultado do nosso hoje, de como vivemos o nosso hoje. Há muitos anos, assim, desde que eu comecei os meus estudos, me intriga muito tudo que eu já aprendi sobre essa questão da predisposição a se voltar ao passado, me intriga. Nunca é o bastante o que eu aprendo, parece que falta algo mais. Há uma coisa que é bastante lógica e parece ser o motivo maior e mais frequente do porquê essa predisposição de voltarmos ao passado.
passado, ele está prontinho. Apesar de já termos vivido o passado, apesar de já termos passado por ele, nós conhecemos ele muito bem, né? É muito seguro nós transitarmos nos labirintos do passado, porque é um território conhecido, familiar. O hoje, ele está intrinsecamente ligado ao futuro, como se a cada minuto que nós vivemos no aqui e o agora, nós estivéssemos tricotando. Nós estivéssemos crochetando, tricotando o amanhã. Porque se eu estou aqui agora é 22:17, o futuro será 22:18. Esse tempo gregoriano é assim, não é? Olha lá, já estou no futuro, 22:18. O futuro se tornou aqui e agora, 22:19 será o futuro. Como será 22:19? Será resultado de 22:18. Vocês conseguiram entender isso? Cada minuto, cada instante, cada momento, cada hora deste dia, do aqui e agora, nós estamos tecendo o futuro que é o amanhã. E vamos parar de ser fominhas, né? Quando se fala em futuro, a pessoa já quer, assim, os próximos 100 anos dela prontos. Não, não é assim, não. O amanhã a gente pode construir hoje. Depois de amanhã depende de amanhã. Isso não pode ser mudado, tá? Não queira projetar como será seus próximos 20 anos, que não. Não, 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 não. Sabe por que se fala um passo de cada vez? Porque a vida é um dia de cada vez. O ontem, o hoje e o amanhã. Um dia de cada vez, um passo de cada vez. Contanto que o movimento ocorra, continue, é assim. E deveríamos estar satisfeitos com isso, né? Pelo menos a gente tem um amanhã. Tem gente que não tem. E se vocês fizessem, durante a meditação de vocês fizessem assim que nem é na minha mente. A Shimada tem descalculia, né? A Shimada não usa relógio nem calendário. Quando a Shimada tem compromissos médicos, por exemplo, ela tem que ficar registrando tudo na agenda do celular.
e nos alarmes para que ela não esqueça. Então, tipo, se eu tiver uma consulta às 3 horas da tarde, de 1 em 1 hora o alarme estará me lembrando que às 3 horas da tarde eu tenho uma consulta. Por quê? Porque estimada não usa relógio, não usa calendário. Então, assim que chega a mensagem avisando de a marcação de um exame, de uma consulta, eu já vou lá na agenda e registro para mim não perder. Como eu já falei antes, se não fosse a descalculia, eu seria uma física, não uma psicanalista. Então, quando vocês estiverem em meditação, que tal vocês fazerem igual eu? Anulem da realidade de vocês o relógio e o calendário. Finjam ou tentem imaginar o que seria aquele momento de meditação se relógio e calendário não existisse. Esqueçam, anulem, pelo menos durante a meditação, relógio e calendário. Para que estimar um negócio desse? Para vocês compreenderem o aqui e agora, através da meditação. Sabe o que é o aqui e agora? É o estar. Além de ser, você tem que estar. Estar é o aqui e agora. A jornada de autoconhecimento é a descoberta do ser, mas também do estar. Porque a partir do momento que você precisa ficar voltando no passado, você se dá conta que você não está aqui onde você deveria estar. É que nem a minha nora mencionou, eu não lembro exatamente qual foi o episódio, mas ela disse algo assim, eu não perdoo porque eu acabei levando uma surra quando eu tinha 10 anos por causa de fulana. Então eu não consigo perdoar fulana. Eu falei assim, tá, mas isso aconteceu quando você tinha 10 anos, você não tem mais 10 anos. Como assim? Você não vai perdoar a pessoa por causa de uma surra que você já levou? Você não tá apanhando mais. Você já é até uma mulher formada, independente, uma advogada séria. Como assim? Você não consegue perdoar uma pessoa por causa de algo que aconteceu quando você tinha 10 anos? Oi! Sai de lá do passado, quando você tinha 10 anos. Vem pro agora aqui. Este momento. E que você é uma senhora recém-casada. Esquece isso. Esquece no sentido de resolva isso na tua cabeça. Porque já passou. É assim que nós vamos perpetuando o passado. Mantendo essas coisas inacabadas
que são do passado deveriam ficar lá. E conforme elas continuam dentro da gente, conforme a gente tenta seguir, sabe o que a gente sente? Um peso. Sabe aquelas bolas de ferro? É como se a gente arrastasse aquelas bolas de ferro. Porque a gente vem trazendo o passado atrás da gente. Sim. Ai, tava demorando. Desculpa. Faz um tempo que eu não falo. E aí? A mensagem da semana é nos libertar do passado. É exatamente o que vocês fazem quando anotam suas memórias no diário, quando vocês anotam as suas reflexões, suas neuras, suas paranoias, seus medos, e vocês analisam, investigam e têm uma conversa muito séria consigo mesmo. Daquele tipo de, mas por que isso aqui? De onde você tirou isso aqui? E aí, na não casualidade das coisas, a mensagem não ficou por aí, porque caiu, despinguelou uma página do livretinho. Eu fico com ele tanto tempo na mão que soltou uma página. E enquanto a primeira frase diz, primeira mensagem, né? Libertação do passado. Não podemos dar chance ao passado de se perpetuar, senão não teremos futuro. Aí me cai essa paginazinha escrito: lutar pela libertação. Somos ainda escravos da ignorância, por isso é necessário ao homem lutar pela libertação. É lindo, né? A não casualidade das coisas é linda. Não é fácil se libertar do passado. Afinal de contas, é no passado que está a nossa história. A nossa história, ela é preciosa. Ela é incrível. Tudo que nós vivemos fez o indivíduo que nos tornamos. Como que a gente se livra do passado? Como que a gente se liberta do passado? É do passado, não é da história. É alcançar a consciência do que aconteceu lá atrás, aconteceu, ficou lá. É para isso que nós temos memórias. A nossa história de vida, ela tem que ser repassada, seja anotada num diário, seja contada, compartilhada com um filho, um sobrinho, um neto. Eu faço isso. A minha história de vida é desde que meus filhos eram pequenos e já falavam, eu contava histórias da minha vida relacionadas a situações, a cada fase de vida deles. E é assim que eles foram conhecendo a mãe deles, através da história dela. Tenho os meus diários com as minhas anotações,
Um dia eles vão conhecer ainda mais da mãe deles. A nossa história, ela não fica no passado. Ela não é o passado. Ela é uma parte de nós. Porque a nossa história nos formou, nos fez esta pessoa que está aqui agora, né? Então, histórias a gente compartilha. Ai, que medo. Calma, Lupita. Calma. Isso foi tiro. Foi tiro. É engraçado. Quando eu voltei para gravar um próximo vídeo após o último gravado essa semana, eu vi que o último ninguém tinha visualizado. Tem essa questão dos algoritmos e tal. Então eu fiquei assim, vou me focar no livro para dar tempo do pessoal visualizar, sei lá, né? Aí alguém aqui no meu off perguntou, mas ninguém vê, ninguém tá interessado, ninguém quer saber essas coisas que você fala. Eu não respondi nada, mas me veio uma memória. Uma memória muito interessante. É isso que eu tô falando. História a gente compartilha, a gente conta. História não é passado, história não fica lá, vai com a gente, é a gente, né? Eu lembro que eu perguntei para minha mãe assim, por que a pessoa tem que amar só uma pessoa? Por que a gente não pode amar todo mundo que nem Deus? Eu estava estudando Bíblia, né? E eu estava fazendo isso perto dela. E eu tinha acabado de ler um verso onde estava escrito: E Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe esse tal maneira? O que isso significa? Papai amou o mundo de tal maneira, mas ele amou tanto, tanto. E aí eu virei para minha mãe e perguntei: por que só pode amar uma pessoa e não pode amar todo mundo que nem Deus? Eu não sei, com exceção da Adriana, quem é que assiste os meus vídeos. Não sei a opinião de mais ninguém a não ser da Adriana. Não tenho conhecimento, eu só tenho conhecimento de duas pessoas, a Adriana
e um outro inscrito que apreciam realmente os vídeos. E eu continuo, independente de visualização, independente de qualquer dessas coisas fúteis, né? Que as pessoas acham tão importantes. As pessoas transformaram inscrição, curtida, seguidor, tudo em validação, né? Para mim, isso não é isso que significa. É apenas uma resposta positiva. Eu venho por amor mesmo. Eu tenho escrito muito no meu diário também. Eu tenho me lembrado, não é de situações da minha infância, eu tenho me lembrado de sentimentos e de pensamentos da minha infância. Eu era muito criança, quando eu já sentia um desejo assim, estranho, de fazer algo pelo mundo. Mas até então, o mundo para mim era o nosso quintal. Eu não sabia que o mundo era tudo isso. Hoje, mais do que nunca, eu queria contribuir de alguma forma. Não para que o mundo melhore, porque o mundo é fantástico, mas para que a sociedade melhorasse, porque, sabe, esses 2 tiros que a gente ouviu, a sociedade, ela faliu. Todos os conceitos, todos os valores morais, todas as crenças, nada é capaz de mudar o estado contínuo de falência que a sociedade está seguindo, sabe? Nós vemos a manifestação do mal no mundo, não é porque existe um diabo, tá? E se algum religioso vier me rebater dizendo que é o diabo, eu vou ser obrigada a pedir para essa pessoa ir lá na Bíblia ler o momento em que Yeshua desce ao inferno. Se ele desceu ao inferno, ele pegou as chaves da morte do inferno e o pseudo-diabo ficou preso. Não, não é diabo, não é demônio que está fazendo tudo isso, não. São as pessoas. As pessoas é que criam mal. A realidade somos nós que criamos. É tudo de dentro para fora. Aqui, do lado de fora, é resultado do que manifestamos dentro de nós. Nós vemos a sociedade dessa forma porque a grande maioria ela está presa ao passado e precisa de libertação.
do próprio passado. Não pensem vocês que o mal é gerado dentro do indivíduo através somente de ódio, de amargura, de vingança, de ira. Não. Ele também surge através da tristeza, da depressão, do luto não curado, da apatia, de tudo que vai enfraquecer no espírito, porque enquanto uns geram o mal para que ele se manifeste fora de si, outros criam um alimento para esse mal. O mal se alimenta de vibrações baixas. E aí, por mais difícil que possa parecer se livrar do passado, deixar ir, a outra mensagem pede para lutar pela libertação. Nós nascemos livres, sabia? Somos seres naturalmente livres. Após o nascimento, começa a nossa prisão. Nos tornamos escravos. Somos ainda escravos da ignorância. Por isso é necessário ao homem lutar pela libertação. Por mais intelectualizado que o indivíduo acredite que seja, por mais conhecimento que ele acredite que tenha adquirido, olha o mundo como está. Que conhecimento é esse que se possui, que não altera nada? Que inteligência, genialidade é essa? Que não é capaz de modificar nada. Esses poderes que existem, os conceitos, as ideias, as causas, os padrões, os conceitos morais, tudo isso formando a estrutura da sociedade, que é isso. A falência da sociedade. Eu fiquei muito tempo no ativismo, muitas vezes desacreditada. São poucas pessoas no mundo lutando pelo planeta e muitas pessoas nem aí para ele, poluindo, destruindo, agredindo. Tinha dias que era desanimador. Dava vontade de chutar o balde, jogar tudo pro alto e falar que se dane. Não tem jeito. Aí deu estalo. Deu estalo. E a confirmação veio em outro estalo. Quando, no trabalho de proteção animal, eu precisava
todo mundo do bairro sabia que a minha casa era um abrigo de gatos. Eu não sei como. Não tinha placa, eu não anunciava isso para ninguém. Eu me tornei gateira involuntariamente. Deixavam na minha calçada e eu não podia deixar os bichinhos na rua. Eu levava para dentro e cuidava. Colocava para adoção, essas coisas. Incrivelmente, todo mundo sabia que aquela casa, naquela rua lá, tem uma mulher que cuida de gato. Então sempre tinha gato abandonado. Na minha calçada tinha gente que jogava por cima do portão, um filhotinho. E o meu quintal tinha cachorro. Ainda bem que a cachorra que eu tinha, ela gostava de gatos e ela protegia os gatinhos. Aí um dia eu comecei a conversar com as outras protetoras, falando o que elas achavam de a gente fazer uma campanha de porte responsável. Isso foi antes de existir o porte responsável. O que elas achavam de a gente cortar o mal pela raiz, arrumar um meio de coibir as pessoas de ficar tendo gato, cão e ser tão irresponsável assim, para simplesmente depois abandonar ou não castra, aí o animal dá cria e simplesmente abandona os filhotes. As pessoas elas não têm noção que um ser humano que é capaz de fazer isso com animal é capaz de fazer isso com um ser humano. Vocês sabiam? Sim, é capaz. Comuniquei a ideia para todas as protetoras. Sabe qual é a resposta que eu ouvi? Mas aí depois a gente vai fazer o quê? Tipo assim, muitas protetoras, elas eram protetoras porque elas não tinham nada para fazer da vida, tipo, elas eram sozinhas, elas não tinham nenhum tipo de atividade, não tinha vida social, então elas se apegavam a cuidar de animais. Se houvesse o porte responsável, não ia ter mais animal abandonado. O que elas iam fazer da vida? Eu ouvi isso. Também ouvi outras pessoas dizendo: é impossível fazer algo assim. Eu não sei para qual protetor exatamente. Eu sei que eu espalhei isso na época. Foi ali por 2008, 2009, mais ou menos, não sei. Espalhei isso. Falei, todos os abrigos estão lotados, ninguém dá conta. Aí depois é uma pedição para dinheiro para castração, dinheiro para internação, dinheiro porque o animal precisa de medicação, dinheiro para comida, a ração. Isso não vai ter fim. Quem tem a posse de um animal precisa ser responsabilizado. Depois de anos, alguém teve a brilhante ideia da posse responsável. Lupita, por exemplo, ela tem um chip.
Sim, ela veio da ONG com identidade, eu assinei o porte responsável e ela tem o chip dela. Ela é monitorada. Não pro caso dela ser abandonada, porque eu jamais abandono ela. No caso dela se perder, a gente poder rastrear ela, entendeu? Isso também não vai acontecer. Ela é antissociável igual a mãe. Então, não parece que não tem nada a ver? Eu tô dando exemplos, né? É incrível os motivos pelos quais as pessoas não querem cortar o mal pela raiz. A posse, o porte responsável iria resolver a questão do abandono de animais, pelo menos em parte, e aliviar. Mas as pessoas não querem resolver isso. Elas querem continuar ocupadas. Fazer isso é um modo de ter atenção, validação. Vocês me entendem? Há pessoas que elas não querem se libertar do passado. Eu estava conversando isso com meu filho ontem. Esse meu filho que casou, ele é estudante de psicologia, né? Ele tá na fase de estágio. E eu estava explicando para ele. Eu tô vendo um padrão há anos em pessoas que quando alcançam determinada idade, se elas alimentam as questões internas, elas permitem que essas questões evoluam, em determinada idade, não dá mais para curar. Tudo que se faz é paliativo, medicação, terapia, não para cura, mas para a pessoa sempre exteriorizar, para ter alívio interno, para ela se sentir acolhida, para ela se sentir assistida. Mas não tem como curar. É como... Eu já fui professora de alfabetização de adultos. Foi a minha primeira experiência, né? Assim, eu nunca tinha feito isso. E era voluntário. Então, eu fiz a mesma coisa que fizeram comigo quando eu era criança. Eu pegava a mão de cada adulto, ensinava como segurar o lápis, segurava a mão deles, ia mostrando como é que se escreve, orientando a mão deles com a minha mão, né? Para que eles sentissem como que é escrever. Com criança é mais fácil. Adultos, principalmente com mais de 40 anos, que nunca escreveram, quando eles vão aprender a escrever, eles não conseguem, eles não têm habilidade
para segurar um lápis. Pensa numa mão tipo dura, firme para escrever, que não consegue relaxar. A solução foi começar primeiro a fazer exercícios para as mãos. Por quê? Esse movimento que eu tô fazendo aqui, ó, essas pessoas não faziam, não. Elas não conseguem. É como se tivessem as articulações das mãos enferrujadas. Então havia uma dificuldade enorme para eles aprender a escrever. Todo o resto em nós é assim. Seja fisicamente, seja internamente. Chega um momento que dentro de nós, além dos órgãos, bem mais lá no fundo de nós, tudo atrofia também. Não tem mais como remover uma dor interna, porque é só a pessoa que pode retirar aquela dor. É só ela que acessa ali. Nós que estudamos o inconsciente, nós tentamos fazer esse mergulho dentro das pessoas, mas não é tão simples. Por quê? Porque a pessoa tem que colaborar. O acesso mesmo é dela. E se ela não retira aquilo de dentro dela, não tem cura. Vocês entendem? A mensagem da semana é nós buscarmos a nossa libertação em todos os sentidos, não apenas do passado. Nos libertar de nossas prisões, de nossos dilemas, de nossos traumas, de nossas inseguranças, de tudo que é fator externo que nos condiciona, que nos manipula, que determina como devemos ser, como devemos viver. Se pergunta se você é uma pessoa livre e nada de gracinha para quem é casada aí. Tem gente que acha, tem casado que acha que não é livre só porque é casado. Para de graça, tá? É sério, como indivíduo. Você é uma pessoa livre? Anota no seu diário. Faz 2 colunas. O que me torna livre e o que me torna um prisioneiro. Você é livre. Eu tô querendo ler de novo isso aqui, porque isso aqui é muito pra mim também, tá? Vocês não pensem vocês que eu sou aqui o mestre dos magos que sabe tudo. Chega aqui falando para vocês como se fosse dona da verdade, não. Eu tô compartilhando aprendizado. O que eu aprendi, o que eu tô aprendendo, o conhecimento adquirido, o que foi experimentado, o que foi comprovado. Não sou diferente de vocês, tá? Aliás, não confia muito em quem
fica posando assim de uma verdade superior, assim. Se coloca num pedestal e fala para todo mundo como se fosse o sábio dos sábios. Isso não existe, tá, gente? Isso não existe. Eu devo muito do que eu sei na minha interação com outras pessoas. Muitas pessoas me ensinaram ao mesmo tempo que aprenderam. Interação deveria ser isso, né? Tem muita gente que não faz mais isso. Eu continuo fazendo. Toda vez que eu tenho uma interação, para mim é uma oportunidade de aprendizado. E aí, enquanto eu viver, eu vou continuar aprendendo. Ninguém, absolutamente ninguém, já sabe de tudo, não. E não saberá. Então eu vou ler de novo as 2 mensagens da semana. Vou deixar na descrição do vídeo para quem quiser copiar. Libertação do passado. Não podemos dar chance ao passado de se perpetuar, senão não teremos futuro. Lutar pela libertação. Somos ainda escravos da ignorância, por isso é necessário ao homem lutar pela libertação. Hope and Deliverance. Uma música de Paul McCartney. Vou colocar também a música na descrição do vídeo. Hope and Deliverance. Hope and Deliverance. Esta é a semana da nossa libertação. Eu realmente, eu sou muito solidária para tantas e tantas pessoas que dizem, eu não vivo, eu sobrevivo. Ninguém nasceu para sobreviver. Nós nascemos para viver. Nós precisamos viver. E isso que todo mundo vive não é vida. Não é. Precisamos mudar isso. Nós temos o poder de mudar isso. Mas começa dentro de nós. Se a gente continuar preocupados com a opinião externa, nós vamos continuar reprimindo tudo. A gente tem que entender que esse medo de assumir quem se é, de ser quem nasceu para ser, de assumir a autenticidade que cada um tem, de encarar as pessoas que ficam apontando o dedo, criticando, esse medo, ele não é para te paralisar. Ele só está dizendo, vai com cautela, mas vai. É isso que é o medo. Vamos lutar pela nossa libertação. Pelo menos do nosso passado. Desassociem a nossa história fantástica, porque eu tenho certeza que cada um tem uma história incrível para contar, para registrar
Desassociem essa história de passado. O passado é um período de tempo. Há acontecimentos do passado que ficam no passado. A tua história é a memória. Entende? Ah, mas Shimada, aquilo que fica no passado está na minha memória. A tua história é tudo o que te construiu, o que te moldou, o que te formou, o que te forjou, o que te ensinou. Isso é a tua história. Isso quer dizer que a tua história, ela te fortalece. Se tem alguma coisa do passado que não está fazendo isso tem que ficar no passado. Entende? Determinados episódios, eles precisam de um novo olhar. O olhar da pessoa que você se tornou. Porque aquilo é que nem a minha nora. Ela carrega até hoje uma mágoa de algo que aconteceu quando ela tinha 10 anos. Ok? Agora, com a idade que você tem, vamos olhar para a situação quando você tinha 10 anos, porque você não tem mais 10 anos. Com 10 anos, você pensou isso dessa situação. Hoje, se acontecesse novamente exatamente aquilo, qual seria o seu pensamento, a sua sensação, a sua reação? Como seria? Dissecar, discernir, desassociar, para poder alcançar a compreensão e a consciência. Há coisas que a gente deixa para trás, porque não são a nossa história, são mal entendidos, tipo assim. O que é a tua história te forjou. Tá aqui dentro, não tá lá. Vocês vão alcançar a compreensão disso, eu sei. É por isso que eu tô aqui. Eu não subestimo vocês. Não subestimo. É que o bombardeio do mundo externo para cima de cada um é demais. É muita coisa ruim que vem para cima de cada um. Eu sei. Mas nada está perdido, tá bom? Nada está perdido. Bora. Olha, já foi 1h03 de vídeo. Desculpa. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu vou vir com mais frequência essa semana. Não é que signifique que vocês vão gostar disso, né? Mas eu vou vir assim mesmo, porque eu amo vocês. Não importa quem são vocês. Vocês são meus irmãos porque vocês são da mesma espécie que eu. A humanidade, sabe? É. Beijos na alma. Uma semana de coragem e de vitória sobre vitória. Beijo na alma.